Hoje é dia de responder se, em primeiro lugar, anjo da guarda existe? É claro. Cara, essa é uma baita de uma pergunta legal, cara. Anjo da guarda existe? Certamente que sim. Tem mesmo? Biblicamente faz sentido falar em anjo da guarda? E assim, olha só, do ponto de vista bíblico, falar num anjo da guarda que protege cada pessoa específica, cada pessoa tem o seu anjinho da guarda específico e cada uma está sendo guiada. Cara, essa ideia, em especial a noção de tentar descobrir qual que é o seu anjo da guarda, isso não tem nada a ver com o texto bíblico, tá? Agora, existem anjos designados para proteger locais ou pessoas ou povos, e isso o texto bíblico dá conta. E a tradição em torno de um tipo de anjo que proteja o povo de Deus ou uma igreja local específica, ela é bastante primeva. Anjo protegendo uma pessoa, cada um com o seu anjo, nos pais da igreja a gente vai achar primeiro em Jerônimo, que já é mais tardio um pouquinho, mais distante do texto bíblico um pouquinho. No próprio texto bíblico, a gente vai encontrar anjos guardando pessoas, o que não significa, veja, o que não significa que exista um anjo específico designado para guardar uma pessoa específica. Você tá falando sério? A gente vê isso em Ló, por exemplo. Ló é salvo por anjos. Moisés, em Êxodo, isso acontece também. Agora, isso não significa que necessariamente que tinha um anjo da guarda específico para eles. Significa que um anjo os salvou em cada uma das situações. Ih, rapaz. Qual anjo? Se aquele é o anjo deles e tal, não é bem por aí. No judaísmo rabínico, a gente vai ter essa ideia de um anjo... Então, tanto no cristianismo, ali em Jerônimo, quanto no judaísmo rabínico, que também é bem primevo, você vai ter essa ideia, em especial a partir da interpretação de Daniel 10, tá? O que eu diria como regra de sabedoria aqui? Cara, o texto bíblico apresenta anjos protegendo igrejas, o texto bíblico apresenta anjos protegendo pessoas, mas é bastante especulativo e uma forçação de barra dizer que os textos bíblicos que apresentam esses anjos apresentam a ideia de anjos específicos protegendo pessoas específicas. Então isso seria uma especulação, é um segundo passo. E um terceiro passo que não deve ser dado, na minha opinião, é a especulação específica de qual anjo protege aquela pessoa. É algo que a gente não deveria se preocupar, até porque Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do livro de João, eu não canso de alertar, ele mesmo orou por nós para que o próprio Deus nos protegesse. Se ele vai usar anjo para fazer isso, ou se ele mesmo nos protegerá usando o seu poder e a sua força, isso é com ele, é com Deus. Qual é o teólogo mais galã da atualidade? Que pergunta é essa, meu irmão? Eu poderia fazer meu top 5 aqui, dos teólogos mais galãs. Eu não tenho problema em dizer que homem é bonito, não. Mas aí vai tentar as irmãs. Os homens aqui são tudo casados. Vai ficar falando dos homens galãs que são casados, irmão. Vão ficar... Não, né, meu irmão? Vou fazer teólogos galãs por dentro. Melhorei a sua pergunta. Agora sim, no vídeo de perguntas e respostas passado, eu falei que eu não era o Renato Cariani do Mundo Gospel. Agora, se você acompanha o Renato Cariani, você sabe o que ele faz, né? Ele melhora as perguntas das pessoas. Ele tem esse hábito. Então agora eu sou o Renato Cariani. Teólogos bonitos por dentro. Vamos falar de alguém que é bonito por dentro aqui. Vamos falar. Primeiro, cara, Eugene Peterson. Leia Eugene Peterson. Eugene Peterson é um cara extraordinário. Tem biografia dele lançada em português, Fogo em Meus Ossos. Vale a pena. Leia Eugene Peterson. Esse é um teólogo bonito por dentro. 2 brasileiros. Ziel Machado. Ziel Machado é um cara extraordinário. É daqueles caras que vale a pena conhecer. Vale a pena escutar, vale a pena ouvir. Vai aqui no YouTube, digita Ziel Machado. Vê uma pregação do cara. Você descobre quem o cara é orando com ele. Já vi Ziel orar. É bonito por dentro. Terceiro cara, bonito por dentro. Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, olha... é um cara extraordinário também. Dá uma olhada nos livros do Ricardo Barbosa. Eu tenho certeza que você não se arrependerá de forma nenhuma de ler os livros do Ricardo Barbosa. Mais uma pergunta legal aqui. Glossolalia e línguas estranhas são a mesma coisa? Sim. Glossolalia é
um termo utilizado para designar as línguas estranhas no sentido dessa linguagem que alguns chamam de linguagem dos anjos aqui, tá? O que não significa que o episódio específico de Atos 2 seja necessariamente um episódio de glossolalia. Então, muita gente vai afirmar que ali em Atos 2 as pessoas estão falando em línguas estrangeiras. Glossolalia é só para esse fenômeno de uma língua que parece uma língua enrolada, realmente do orar em línguas e tal, que parece ser mais o caso de 1 Coríntios 12, 13 e 14, aquele assunto todo sobre as línguas na comunidade de Corinto, que alguns também afirmam que é só línguas estrangeiras. Aí eu já acho que não, eu já acho que é uma má leitura do texto bíblico. Ali você tem uma língua estranha nesse sentido, de não ser uma língua comum, ordinária de seres humanos, certo? Uma língua extraordinária. E aí, a terminologia glossolalia, ela é utilizada para descrever esse tipo de fenômeno, né? Isso aí, né? Enfim, por onde começar na teologia bíblica? Olha só, que pergunta legal. Olha que bacana. Você pode começar por aqui, ó. Teologia Bíblica. Esse livro lindo, palmeirense, verde e branco, do Joe Goldingay, Teologia Bíblica, o Deus das Escrituras Cristãs. Você pode começar por aqui. Agora, toda vez que você se perguntar sobre por onde começar em alguma coisa na teologia, eu vou continuar dando essas dicas aqui no Instagram, no Twitter, então você me segue aqui no Instagram. Aqui é o YouTube, então aqui no YouTube se inscreve, no Instagram lá em @VictorFontanaTel, lá no Instagram, ou @VictorFontana meramente lá no Twitter. Você me pergunta as coisas, na medida do possível eu dou indicação de livro, por onde começar, qual seminário fazer, como fazer mestrado, etc. Você pode fazer tudo isso. Agora, todas essas minhas dicas, de maneira organizada, eu estruturei no meu roteiro, um guia, roteiro de estudos teológicos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Como que eu começo? Que livro eu começo a ler? Qual seminário que é bom? Dá para estudar no exterior? Como que faz? Quais são as opções? Eu faço mestrado? Eu faço doutorado? Como isso? Tá tudo organizadinho na melhor planilha que você vai encontrar na internet, com as melhores indicações. Teologia do Novo Testamento? Qual livro precisa para ler? Tem tudo lá. Teologia sistemática? Por onde eu começo? Qual a sequência? Tem tudo ali. Eu vou resumir com 2 palavras. Parabéns! E além disso, tem alguns vídeos explicativos sobre cada uma dessas dicas. Então você confere aqui na descrição deste vídeo, tem um link para você ir lá acessar e claro, eu cobro um pequeno valor por isso. Mas cara, em vez de você sair comprando livro que você não sabe, com o dinheiro de um livro, você adquire esse roteiro que serve pra vida, pra tua vida de estudos teológicos. Tem mais. A planilha que tá lá nesse roteiro, ela é constantemente atualizada e você tem acesso vitalício ao roteiro. Então, coisas novas que eu for adicionando na planilha, você também tem acesso. Então, como que eu começo na teologia bíblica? Cara, eu vou continuar dando essas dicas que você não precisa pagar nada aqui no YouTube, em qualquer lugar. E a dica de hoje é essa, é a teologia bíblica do Joe Goldingay. Caso você queira todo tipo de dica, tá tudo organizadinho lá. Na real, você vai estar pagando pelo esforço que eu fiz de organizar tudo, que foi um baita de um trabalho descomunal. Mas é baratinho, vai lá e vê. E tem mais, se você não gostar, você pode pedir o dinheiro de volta, tá bom? Mais uma! Ai, gente. Essa é a hora que você preenche a lacuna, né? Quem já me acompanha, pessoal que é membro do canal, problema número 1 da igreja brasileira é: sempre que penso em Jesus, não tô fazendo pouco da sua pergunta não, tá? É só que assim, você vai entender. Sempre que penso em Jesus, me vem à mente o ator de The Chosen. É errado? What am I saying? Fishing. Só se você tiver com algum tipo de desejo, né? Que, pô, não consigo tirar o ator de The Chosen da minha cabeça, né? No idea.
É o Borat com a Pamela Anderson na cabeça. Quer dizer, aí a gente tem um problema. Mas tirando isso, cara, você tá só associando uma figura e acabou. O que é importante é que você seja discípulo de Jesus, aprenda os ensinamentos dele, aprenda a obedecer o que ele ensinou. Agora, o que você vai imaginar da figura a respeito dele? Aí tá tudo certo, cara. Assiste The Chosen numa boa. Eu nunca assisti, tá? Mas, não faço isso por críticas, faço isso porque, sei lá, não tive tempo ainda. Uma hora eu vou parar e vou ver esse negócio. É mau caráter mesmo. Pra terminar, a dobradinha Pedro barra pedra, né? Ah, tu és Pedro e sobre essa pedra vou constituir minha igreja. Foi acrescentada ao texto original? Não foi. Tá lá no texto original, sim, tá bom? Essa dobradinha tá lá no texto original e tá também nas traduções bíblicas que nós temos à disposição. Pode confiar na sua tradução bíblica em relação a isso, porque tá assim lá no texto original a dobradinha do Pedro e da pedra, que eles não são um casal exatamente, mas tá lá no texto, tá bom?